Vamos ler, irmãos, com a ajuda de Deus, a palavra que o Senhor tem trazido comunhão para lermos, e neste hino que cantamos também houve confirmação. E vamos ler no Evangelho reportado por Lucas, no capítulo 7, Lucas 7, a partir do verso 36. Aleluia. Santo Evangelho reportado por Lucas, capítulo 7, começando a leitura no verso 36. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E, entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E, estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, e enxugava-lhes com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés, e ungia-lhes com o unguento. Quando isto viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo, dizendo: se este fosse profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. E respondendo Jesus, disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: dize-a, mestre. Um homem credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiros e outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão respondendo disse: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou-me os pés com lágrimas e nos enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse-lhe a ela: os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? E disse a mulher: tua fé te salvou, vai-te em paz. Amém. Irmãos, um ponto da palavra dos evangelhos, não é? Ou deste evangelho, este caso específico, só Lucas relata. Porém, irmãos, entendemos que é um ponto muito importante para nós
sermos aconselhados e refletirmos e sermos instruídos na nossa vida como servidores do Senhor. Porque na parte anterior deste capítulo e dos relatos que Lucas vem fazendo, ele apresenta os feitos de Jesus como aquele que veio enviado por Deus, que realmente veio, para anunciar vida eterna, para anunciar a graça e a vida eterna de graça, pois esta é a graça, para anunciar que João Batista cumpriu a sua missão e agora começava a missão do Salvador, daquele que era maior do que João. E aqui, irmãos, é relatado este fato que lemos na casa de um judeu que era da linhagem dos fariseus, podemos dizer, irmãos, uma forma dos judeus servirem a Deus na lei de Moisés com bastante cuidado, com bastante rigor. Nós sabemos que o termo fariseu e uma ação farisaica tem uma conotação de engano, de falta de sinceridade, porque realmente muitos fariseus agiam assim. Porém, irmãos, dentro da lei, esta seita, esta parte dos judeus fariseus, eram daqueles ortodoxos, daqueles bem alinhados à lei e que eram seguidores com bastante cura, com bastante cuidado para cumprir a lei. Tanto que o apóstolo Paulo fala: eu sou judeu de judeus, sou da tribo de Benjamim, segundo a lei eu fui fariseu. Quer dizer, eu fui um seguidor da lei pontual, zeloso, cuidadoso. Mas, irmãos, a palavra de Deus é profunda, é como água profunda. Precisa ser buscada para ser entendida. E aqui, para entendermos tudo o que ocorre aqui, irmãos, temos que entender isto. Este fariseu chamado Simão, que não era Simão Pedro, discípulo, Simão Pedro era seguidor de Jesus, e aqui é um outro Simão, um homem rico, um homem da cidade, em contraste com o que aconteceu com esta mulher que também era da cidade e era uma mulher pecadora. Não significa que ela era uma mulher da vida, uma mulher que cometia o meretrício de vender o corpo, de ter esta vida para ter uma sobrevivência, para ter o mínimo do que comer, vestir, que sempre também houve isto. Aqui diz ela era uma mulher pecadora, mas diz que ela veio quando soube que Jesus estava na casa do Simão, que era um homem rico também. E a prova de que esta mulher era uma mulher rica da cidade, mas vivia a vida pecaminosa, ela desfrutava do pecado, vamos dizer assim, vivia para os prazeres. E ela trouxe um vaso de uma pedra semi-preciosa e de baixa dureza, quer dizer, fácil de trabalhar, uma pedra que até com a unha ou com um prego, alguma pontazinha, não precisa de força para riscar, para desbastar. Era pedra de alabastro
e era fácil de trabalhar, fazer vasos para conter qualquer tipo de conteúdo, irmão, seja líquido, pó, sólido, mas os vasos que era para perfumes caríssimos, como é o caso, que era um unguento, aqui não diz que é um unguento de nardo puro, mas num outro passagem semelhante, diz que dentro do vaso de alabastro, que é essa pedra semi-preciosa, tinha um unguento de nardo puro e que custava muito. Era o preço de todo o salário de um trabalhador diarista, se ele não gastasse nenhum centavo, juntando todo o dinheiro de um ano de trabalho, ele juntaria cerca de 300 denários. E no outro ponto, outro evangelho diz que um vaso daquele custava isto, 300 dinheiros. Irmãos, a palavra de Deus não consiste em história, não consiste na frieza da letra. A palavra de Deus é viva, é eficaz. A palavra de Deus é vida e a palavra de Deus fala com as nossas almas. Aqui, irmãos, este rico Simão representa Israel, representa a lei, representa o passado. Esta pecadora rica e boa vida, bom vivant, representava os gentios. E este acontecimento, irmãos, ocorre na vida de cada um de nós. Nós também éramos pecadores e o ser humano é pecador por origem, por essência. Mas o encontro com Cristo é poderoso quando tem a fé para a salvação da alma, que é de uma preciosidade grandíssima, como um unguento numa jarra, numa garrafa de pedra de alabastro. E para entender isto, irmãos, como ocorreu para nós ocidentais, longe da cultura oriental, tanto distante geograficamente, como distante cronologicamente, porque isso ocorreu há cerca de 2000 anos, e naquela época, diferente dos nossos dias e das nossas origens, a não ser que tenha aqui descendente de árabes, descendente de judeus ou de outros orientais, como os turcos, egípcios, assim por diante, que talvez ouviu falar que era assim, mas na verdade era assim. Esta mesa a qual Jesus chegou, estando Jesus à mesa, assentado, porém não fala aqui de cadeira. Nós, na nossa mentalidade ocidental, brasileira, descendente uma grande parte de europeus, outros de outras nacionalidades, outros povos, imediatamente nós fazemos uma imaginação que Jesus chegou nesta casa deste homem rico e foi numa mesa, como nós estamos acostumados, sentou numa cadeira e sobre aquela mesa, ele sentado desta forma, foi posto alguma coisa para comer e beber. Mas no Oriente não era assim. Era uma sala ampla, com tapetes e almofadas, e a mesa tinha máximo 20 centímetros de altura, 18, normalmente redonda, no meio da sala. E os convidados chegavam e se acostavam à mesa, se assentavam, tomavam assento à mesa,
geralmente com o cotovelo apoiado numa almofada, com o corpo deitado no tapete, e os pés dos convidados ficavam, mais ou menos, para termos uma ideia, irmãos, como uma roda de bicicleta ou outra roda com aqueles ferros que tem, em volta daquela pequena e baixa mesa. Por isso a mulher preparou e trouxe da sua casa o vaso de alabastro e se assentou ou se acostou aos pés do Senhor. Uma humildade, uma demonstração de respeito, de reverência. E mais uma coisa, irmãos, que às vezes a gente faz uma leitura, mas sem aprofundar e sem pedir: Senhor, tira um pouco mais dessa água profunda, para eu poder abeberar, para eu poder entender a Tua palavra. Irmãos, a pedra do alabastro, fácil de ser trabalhada, tinha, além da parte do conteúdo, um gargalo, como um pescoço, que normalmente era comprido, e conforme o líquido, porque poderia pôr azeite bom, poderia pôr vinho bom, mas quando era um perfume caríssimo, os artesãos que trabalhavam esse tipo de pedra faziam uma rolha, uma tampa de alabastro também, levemente cônica, de forma que a ponta era um pouquinho o diâmetro, questão de fração de milímetro, menor do que a parte mais alta, e era tampado à força, nunca mais saía. Como a pedra era mole, como o vidro também não é tão duro, se cai quebra, todos sabem, mas aquela pedra com a rolha cônica nunca saía mais. Quem tentasse sair quebrava. Por isso o vaso era quebrado. E nós sabemos, irmãos, que ela chegou por trás e ela, nesta passagem, temos que ler, irmãos, concomitante com outra passagem, que foi quebrado o vaso de alabastro. E quando quebrava, recendia, ou acendia, ou subia aquele perfume por toda a casa. Quem tinha vaso de alabastro com unguento? Nobres, ricos, um príncipe, um rei, um senhor. E ele guardava para uma ocasião muito especial, solene. E para dar um ar mais solene, os senhores normalmente usavam pequenas espadas, sabres, todos quase usavam, os homens usavam espada na época. Então, no dia do casamento, no dia de uma festa, de comemoração de dia que completa ano, não é, irmãos, aniversário, eles então, diante de todos os convidados, pegavam o sabre e cortavam, batia para estourar o pescoço do vaso de alabastro. E o perfume recendia naquele ambiente. E todos aplaudiam. A mulher era rica, ela guardava para um dia muito especial. Mas Deus colocou fé no coração dela, porque a fé é um dom de Deus. E Jesus disse para ela no final, no último verso que lemos: disse a mulher: a tua fé te salvou, vai em paz. Jesus dizendo: mulher, a tua fé, não está fazendo um elogio para ela, pessoa dela, está agradecendo ao Pai. Pai, graças te dou, que eu enxergo que tu ungiste de fé essa mulher. Tu amaste essa pessoa, Senhor, e eu enxergo fé no coração dela. E a fé salva. E a fé que veio no coração daquela mulher
foi reconhecer: eu sou uma pecadora miserável. O povo da cidade sabe, mas eu sei que eu tenho uma alma. Ela era o vaso de alabastro, irmão, e dentro dela tinha algo precioso, que no Salmo 116 está escrito: preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. Ela sabia, não será num casamento, não será num aniversário, mas o dia que eu encontrar o meu Salvador, esse será o dia maior da minha vida, e eu vou quebrar este vaso de alabastro. Irmão, preserva o teu vaso. Irmã, preserva o teu vaso. Cuidado, não erre, não minta, não peques com o teu corpo, porque dentro de ti tem um unguento de grande valor, e Deus te ama e ama a tua alma. Preciosa é a vista do Senhor, a alma dos seus santos. Então, irmãos, nesta palavra, tudo isto está incluído, e nós também, irmãos, temos que estar aos pés do nosso Salvador. Nós temos, irmãos, que se aproximar dele. Aqui nesta tarde estamos vendo visitas, certamente ainda não batizados, batizadas, mas olha, o Senhor põe fé para a tua alma se salvar, por esta palavra, porque preciosa é a tua alma aos olhos do Senhor. Então, irmãos, para que Israel entendesse a misericórdia de Deus com os gentios, Jesus falou: Simão, tenho uma pergunta para te fazer. Diga, mestre. Simão tinha um senhor, um credor, que tinha emprestado para duas pessoas que se tornaram devedoras. Um lhe devia 500 dinheiros, quer dizer, o trabalho de praticamente 2 anos de um diarista. E o outro lhe devia 50, 1/10, 10% do outro que devia. E aquele senhor, vendo que eles estavam em dificuldade e não tinham como pagar, perdoou os dois, perdoou ambos. A minha pergunta, Simão, é esta: qual dos dois vai amar mais o Senhor? Falei: tenho para mim que aquele que foi mais perdoado amará mais. Falei: é verdade, é verdade. Você vê, querendo dizer, você se justifica, você é fariseu, você é cumpridor da lei, você é Israel, e você acha que está bom. Por isso você não ama. O Senhor estava ali, irmão, o dono da vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim nunca morrerá. Era ele, irmão. Eu entrei na tua casa, Simão. Você não me saudou com ósculo no meu rosto, mas esta daí, aí mostrou lá atrás, no pé dele, que estava deitado dessa forma, como já foi explicado. Essa daí não cessa de me beijar os pés. Você não me deu água para eu lavar os pés, que eles vinham com alparcas, com sandálias, e a região, irmão, toda da Palestina é muito seca, muito cheia de pó, muito, enfim, irmão, quem chega numa casa, uma das primeiras coisas que uma pessoa que hospeda, que tem amor, era lavar os pés, e o próprio dono da casa, ou ele lavava, ou quando ele tinha muitos servos, mandava servo lavar, mas ficava assistindo para mostrar amor, recepção, hospitalidade.
Simão, eu cheguei na tua casa, você não me deu água para lavar os pés, mas essa daí está lavando com lágrima, enxugando com seus cabelos, o cabelo que ela tinha, do tamanho que tinha, viu, irmãos? Temos que entender essas coisas. Era o que ela podia enxugar os pés do Senhor. Simão, você não me ungiu a cabeça com óleo perfumado, mas essa daí está me ungindo com um unguento que vale muitas e muitas vezes mais do que um óleo perfumado. Por isso ele olhou para a mulher: os teus muitos pecados, você era devedora grande, mas são perdoados, por isso o teu amor é maior ainda. Glória ao nome do Senhor. Irmão, irmã, que o Senhor nos ajude a amarmos o Senhor. Ame o Senhor, irmão, porque Ele te amou primeiro. Ame o Senhor, irmã, porque Ele perdoou a tua grande, média, pequena, não importa, Ele perdoou as tuas dívidas. Sirva ao Senhor, aproxima-te dEle, dê o melhor que tem para o Senhor. Não é, claro que contribuímos em coleta, irmão, mas não vamos confundir, e é necessário, mas não vamos confundir isto. O Senhor quer a tua obediência. A tua alma é preciosa aos olhos do Senhor. Que seja uma alma perfumada, tenha o bom cheiro de Cristo, porque este corpo, irmão, que muitos dão tanto valor, mas é uma pedra, é terra, para o pó vai voltar. Mas dentro de ti, dentro da irmã, dentro de mim, irmão, há uma alma preciosa. Chegará o dia que este vaso de barro se quebrará. Chegará o dia que este corpo tombará. Mas a nossa alma ascenderá na presença do Senhor com a preciosidade da vida eterna. Oh mulher, a tua fé te salvou, vai em paz. Irmão, irmã, quem está ouvindo perto ou longe, que haja fé no teu coração, que por esta palavra caia o dom da fé, pelo amor e pela misericórdia de Deus, e você se aproxima do teu Salvador, para o bem da tua alma no último dia. É a palavra, Deus seja louvado. Amém. Com uma oração vamos agradecer a Deus. Aleluia. Glória ao Filho de Deus. Aleluia. Deus abençoe. Aleluia, aleluia. Nosso bondoso Deus, Aleluia. Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, e por misericórdia, Pai nosso também, te louvamos na tarde deste dia, dentro desta casa de oração, a tua igreja reunida e unida, neste culto santo, maravilhoso, o qual foi conduzido pelo Teu Espírito Santo, nos hinos que cantamos, na oração que foi elevada aos céus, no esclarecimento que o Teu servo deu para a igreja também. Aleluia. Em tudo sentimos a guia do Teu Espírito Santo, a virtude do alto, a comunhão das irmãs e dos irmãos, e do Teu ministério presente também, Senhor. E para brilhantar mais ainda a nossa fé e a nossa comunhão, o livro da palavra foi aberto nos céus, a porta da palavra foi aberta para a Tua igreja. Aleluia. Senhor. E nós ouvimos o conselho da Tua palavra, nesse encontro na casa de Simão, ó Deus, como o Teu servo mesmo disse, aproximadamente 2000 anos atrás. Aleluia. Mas hoje, Senhor, a letra mais uma vez morreu,
e o teu Espírito foi vivificado pela tua palavra. Aleluia. E a tua igreja deu glória ao teu nome. O teu Espírito visitou a alma do fraco, do abatido e do necessitado. Tantos nós que estamos aqui presentes e tantos que estão na sua cidade, longe de nós, mas o teu Espírito, para o teu Espírito não tem longevidade. A tua presença atinge até as profundezas das águas. E pela tua palavra, Senhor, ficou claro para nós. Aleluia. E muitos nesta tarde, pela fé, buscou, Senhor da glória, nas profundas águas da tua palavra. Aleluia. A fé foi vivificada, Senhor. O amor foi esclarecido sobre nós nesta tarde. E esta essência da tua palavra, do teu Espírito, Senhor, fez também que a nossa alma se alegrasse. E voltando para os nossos destinos nesta tarde, nós vamos levar a cada um de nós, Senhor, o perfume de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Na nossa vida. Graça te damos por tudo, Senhor. Nos acompanha pela tua palavra, porque a mesma é lâmpada para os nossos pés e também é luz para o nosso caminho. Graça te damos pela boa presidência, pelo bom esclarecimento que o teu servo fez para a tua igreja. Mas acima de tudo, ó Deus, prevalece a profecia da tua palavra para a tua igreja. Aleluia. Mais uma vez a nossa fé nos salvou e podemos relembrar aqui agora e dar glória ao teu nome, porque os nossos muitos pecados foram perdoados no sacrifício do sangue do teu Filho. Aleluia. Graça te damos em tudo, em nome de Jesus, o teu Filho, o Filho do teu amor, que é bendito e é eterno. Amém. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Santo é o Senhor. Deus seja louvado. Amém.